Fazer poesia unindo o jeito contemporâneo e alegre dos brasileiros com o tradicionalismo italiano. É com essa receita que uma poetisa conquistou o berço da arte e da cultura no mundo. Ela mora lá há 23 anos e, numa luta junto com outros brasileiros, conseguiu inserir a palavra saudade no dicionário da Itália. Hoje, no Aplauso, conversamos com Rosana Crispin. Rinascere. Oggi mi sveglio presto. In questi anni rifugiato dentro un mondo tutto mio, sapevo solo di dover respirare, ma l'aria era sempre la stessa. Oggi mi sveglio presto, perché sento che l'anima brucia dentro di me. Il mio grido, soffocato, non riesce a rimanere prigioniero. Oggi mi sveglio presto. Libero tutte le catene, anche se la fatica è grande, volo verso la luminosità, fino a cancellare l'assenza. Oggi mi sveglio presto, faccio le valigie del passato e le spedisco senza indirizzo. Rifaccio le stanze della mia vita, dipingendo una casa senza confini. Rosana, conta um pouquinho pra gente da sua infância. Como você começou a se inserir na arte, mais especificamente na poesia? Bem, a minha infância foi bastante com muita dificuldade. Eu morava na periferia extrema da cidade de São Paulo e uma situação econômica e social muito difícil. Até hoje eu vejo, voltando para o Brasil, eu vejo que tem esses problemas, mas deu uma melhorada muito grande desde que eu era pequena. A poesia, para mim, sempre foi um instrumento de fuga dessa realidade social difícil que eu vivia, tanto na escola, no bairro e na família. Com 12 anos eu comecei a escrever poesia e dali eu não parei mais. E era sempre, eu me lembro que eu me fechava dentro do quarto e começava a colocar em versos tudo aquilo que eu sentia, aquela vontade de voar. E eu lembro também que, junto com a poesia, eu fazia desenhos, né, que representavam os meus versos. Mas até então eu não sabia, eu não me considerava uma poetisa. Era só um instrumento para essa dificuldade que eu sei, o deságio que eu sentia social. E aí, a partir de que momento você passou a ver como um trabalho? Isso começou depois de um outro deságio, que é aquele de ser imigrante. Quando eu fui embora para a Itália, exatamente 23 anos atrás, eu acho que agora vai estar chegando já aos 24 anos atrás, e chegando na Itália, que eu fui para ficar só 3 meses e acabei ficando todos esses anos. Mas quando eu vi que realmente o tempo que eu teria que viver lá ia ser muito maior do que previsto, eu voltei a escrever poesia. E escrever sobre a saudade, a escrever sobre as viagens, as experiências, os novos amores, as novas amizades. E aquilo me aliviava a dor do imigrante. E por que a Itália? Itália porque, olha, é incrível, né? Hoje eu escrevo em italiano. Aliás, os meus últimos livros, todos escritos em italiano. O primeiro é escrito em português também. Porque a língua italiana sempre foi minha grande paixão. Inclusive, eu fui para a Itália para ficar 3 meses para aprender a língua italiana. E eu lembro que quando eu cheguei lá, eu já tinha um trabalho como babysitter, babá, de uma menina de 3 anos. No final das contas, ela acabou aprendendo português e eu italiano mais ou menos. Mas porque a língua italiana realmente, para mim, é uma das mais lindas do mundo. Entendi. E aí a poesia, ela é um jogo de palavras, né? Sim. Você brinca com significados e com as palavras. Você fazia isso em português. Como foi passar a fazer isso em italiano?
Há um grande jogo, um jogo muito emocionante, porque, inclusive, quando eu sou autodidata, né, na língua italiana, eu nunca fiz um curso de italiano, mas nem uma escola de 3 meses, eu aprendi na raça, assim, me comunicando com as pessoas, lendo muito. E quando eu comecei a escrever meus primeiros versos, eu encontrava amigos italianos que dominavam, logicamente, bem a língua, a nível até poético, e eles me corrigiam. Muitos deles falavam: Rosana, assim, essa frase está correta na ortografia, não? No, tá vendo? Saiu no italiano. É correta, mas em italiano não se fala. E eu falava assim, mas eu desejo que seja escrita exatamente assim, porque sabe que a poesia, existe até a licença poética, né? E praticamente eu deixava a poesia corretamente escrita, mas de um meu modo, com a minha impressão, com meu modo de escrever. E dali realmente começou a nascer, junto com outros escritores imigrantes como eu, não só brasileiros, a nova literatura italiana, que começou há 25, 28 anos atrás. Então essa poesia que você escreve, você pode dizer que tem um quê de brasileirismo aí? Tem... Muito, mas e não só, inclusive eu digo, muitas vezes jornalistas me perguntam, mas Rosana, você acha que a tua poesia é parecida com qual poeta italiano? Eu falo, nenhum, porque eu escrevo poesia como brasileira, porque eu sou brasileira, fui lá com 20 anos, mas escrevo em italiano, então é uma poesia completamente diferente, inclusive até diferente de uma poetisa brasileira. Entendi. E você escreve em português hoje ou não? Não, eu só escrevo em italiano. E você falou que ela é uma mistura das duas. Quais são mais ou menos algumas diferenças entre uma poesia brasileira e uma poesia italiana? Agora, vou corrigir também a minha resposta. Eu escrevo poesia em italiano, mas letras para música, porque eu sou compositora também na Itália, eu escrevo em português. A música sai completamente em português. E para falar a verdade, a gente lá na Itália, nós, meus amigos, meus colegas brasileiros, e não só, até os italianos mesmo estão dizendo, Rosana, não fala que você fala português, você fala brasileiro. Que interessante, né? Essa vontade de dizer o brasileiro é completamente diferente do português. Bem, isso é tudo para ser discutido, né? As diferenças, eu acho que a impressão, né? O estilo brasileiro é mais musical, é mais como se fala, mais harmonioso. A poesia italiana é muito mais dramática. Muito mais dramática. E umas poesias suas já foram musicadas, ou você escreveu para serem musicadas? Eu escrevi como compositora. E uma das... Sim, tem razão. 3 anos atrás eu ganhei um importante concurso literário nacional e essa poesia virou uma canção. Inclusive, se quem quiser ouvi-la, é muito romântica. Chama Perdirti. Se pode ir no YouTube, colocar Grupo Seconda Vera, Perdirti. E como assim, você vê essa, já que você está inserida nesses dois meios, como você vê essa união, essa junção da música e da poesia? Porque a música nada mais é do que uma poesia, né? Ali com harmonia, com instrumentos. Como você enxerga essa união? Eu acho que aí entra mesmo a minha parte 100% brasileira, né? Que eu preciso da música para me apresentar. Então, todos os recitais que eu faço, os espetáculos, aliás, eu tenho um espetáculo na Itália, junto com um violinista marroquino e um percussionista indiano, e eu que leio poesias, né? E chama Poesia e Suoni
oltre i confini del mondo. Poesia e sons além do confim do mundo. Não sei se eu traduzi bem, mas o espetáculo é bem essa mistura da música com a poesia, que eu acho muito importante até para quem escuta a poesia. E o que te inspira? O que me inspira? Bem, em toda a minha vida sempre me inspirou essa necessidade de voar, de sair de um mundo muito fechado, onde era uma sociedade muito machista, muito preconceituosa, e eu precisava voar. Então, a liberdade, e depois da liberdade, a viagem. E hoje, o que me inspira muito é a natureza, porque eu vivo numa pequena cidade de 1.000 habitantes. Imagina para uma paulistana sair de uma cidade enorme como São Paulo e viver numa cidade de 1.000 habitantes. E a natureza me inspira muito hoje em dia. Mas até como eu vejo a natureza através dos montes. Quer dizer, é sempre como se olhasse, procurasse o meu país, as minhas origens além dos montes. Renascer. Hoje eu acordo cedo. Nesses anos refugiado dentro do mundo todo meu, eu só sabia que devia respirar. Mas o ar era sempre o mesmo. Hoje eu acordo cedo. Porque sinto que a alma queima dentro de mim. O meu grito sufocado não consegue ficar prisioneiro. Hoje eu acordo cedo, libero todas as correntes, mesmo o cansaço sendo grande, voo para a luminosidade até cancelar a ausência. Hoje eu acordo cedo, faço as malas do passado e as mando sem endereço. Refaço os cômodos da minha vida, pintando uma casa sem confins. E você acredita que é preciso ter um quê de melancolia, um quê de tristeza para escrever uma poesia bonita ou não? Eu prefiro ficar triste, né? Ser triste para escrever. Mas a melancolia é absolutamente necessária. Necessária. Muito necessária para escrever poesia. E música também, ou não? E música também. Entendi. E você não trabalhou com poesia aqui no Brasil? Eu trabalhei eu era atriz no Brasil, que hoje eu também sou atriz na Itália, porque eu interpreto os meus textos, né? Não só poesias, como eu sou escritora também. Eu escrevo pequenas contos e eu interpreto meus contos. E no Brasil eu eu escrevia poesia, como eu disse, desde os 12 anos, mas no Brasil eu trabalhava com teatro. Entendi. E então você já estava inserida nas artes. Como você vê esse incentivo que o país oferece hoje para as artes, como a poesia ou como o teatro? Eu estou passando férias agora aqui no Brasil, estou simplesmente emocionada com aquilo que eu estou vendo, coisa que no passado, posso dizer que eu cheguei a viver um pequeno pedaço da ditadura brasileira, e eu lembro que eu fazia teatro de rua e a gente tinha que sair correndo porque chegava a polícia atrás da gente perseguindo, não se podia nem ter expressão popular naquela época, era um período muito difícil. Hoje, vendo todos os saraus que eu vejo nas ruas, esses dias na 13 de maio eu vi interpretação às 9 horas da noite, até improvisada, na periferia, inclusive. Eu me apresentei em São Miguel Paulista, onde eu comecei com o movimento popular de arte a fazer teatro. Teve uma apresentação e tinha mais de 60, 70 pessoas. Eu estou realmente emocionada. Meus amigos atores, meus amigos músicos, todo mundo vivendo da própria arte. É realmente uma grande emoção. Que bom! E você falou desse movimento popular de arte. Sim. Por que você resolveu se juntar a esse movimento? Explica um pouquinho sobre ele. Eu tinha 17 anos e era muito próximo à minha casa de onde eles se encontravam. E eles faziam esses shows, essas peças de teatro nas praças. E ali eu já tinha essa
essa paixão pela arte, pela interpretação, já desde que eu já escrevia texto para teatro na escola, no ginásio. Minha primeira vez que eu recitei uma poesia eu tinha 7 anos, né? Então era necessário, né? De berço, né? Eu acho que todo mundo pode escrever poesia, mas não todo mundo vira um poeta, né? Mas assim, aí eu encontrei esse movimento e me envolvi completamente dentro dele. Primeiro, carregando instrumentos para os músicos, assim, acompanhando, sendo fã. E depois entrei no laboratório de teatro, depois junto com um grande amigo meu, Artênio Fonseca, fizemos um espetáculo que a gente lotava os teatros da periferia. Aliás, na época eu tinha 17, 18 anos, saiu uma página inteira do Estadão falando desse fenômeno nosso, que era muito assim, sem condições nenhuma, a gente lotava os teatros. E esse movimento tinha algumas lutas? Muitas lutas. Você pode falar algumas delas? Primeiro lugar, que era já o período para a democratização do país, né? Para as diretas já, porque na época não tinha eleição direta. E depois a expressão popular. Isso sempre foi uma luta do movimento popular de arte, e tanto que hoje, como Edivaldo Santana, Sacha Arcanjo, Cecílio Cordeiro, Carlos Gomes, são pessoas que continuam a fazer, nunca deixaram de exercer a própria arte. Uma resistência forte, vamos dizer, fazer sucesso é relativo. O importante é continuar a poder exercitar a própria arte. Entendi. E essa luta você continua na Itália ou não? Como é que funciona? Como é que é a arte na Itália? Eu devo dar uma notícia muito triste, uma bruta notícia, como se fala na Itália. Infelizmente, aquela luta que eu tive 23 anos atrás, eu estou fazendo agora na Itália. Quer dizer, é uma coisa muito complicada, porque o berço da arte, que é a Itália, está num período muito difícil, completamente zerados os incentivos para festivais, para teatro, zerado completamente. Infelizmente, não só na cultura como na educação. Eu não sei se vocês lembram, mas isso acontecia tanto tempo atrás. Quando tem a crise, a primeira coisa a sofrer cortes é a cultura e a educação. Infelizmente, isso está acontecendo na Itália. Eu, que trabalhava muito com incentivo do governo, bibliotecas, me apresentava em bibliotecas, participei de uma organização de um festival muito importante, Festival da Literatura Migrante. Acabou tudo completamente. Nos últimos 8, 10 anos, sim. E essa luta que você tem lá, ela é organizada? Tem um movimento? Não tenho nenhum movimento, cada um está tentando sobreviver como pode. Infelizmente, eu vejo meus colegas artistas indo embora do próprio país, indo para fora da Europa, porque a Europa inteira está sofrendo isso, mas a Itália muito mais. E a minha luta é continuar fazendo os meus espetáculos, criando e fazendo muita publicidade para poder encher os teatros, porque só assim a gente consegue pagar os espetáculos, os músicos, os poetas que vêm de longe para fazer um espetáculo. Se deixamos de lutar, não vai ter mais nada. E os que estão saindo, os brasileiros estão voltando para o Brasil? Muitos brasileiros, e não só brasileiros, muitos italianos vindo para o Brasil para viver, porque aqui tem um cenário maior, mais moderno, mais inovativo, e o brasileiro, ao contrário eu falo do povo italiano, eles abrem as portas para o estrangeiro, lá é o contrário, não, além de tudo, fecham. Entendi. Queria que você lesse pra gente uma poesia em português, uma poesia em italiano, pra gente conhecer o seu trabalho. Eu vou ler, então, uma poesia que em 1996
Foi quando eu lancei meu primeiro livro, O Meu Corpo Traduce Molte Lingue, O Meu Corpo Traduz Muitas Línguas. Um ano antes de publicar esse livro, eu escrevi uma poesia, que hoje eu recito o primeiro verso em italiano e o segundo em português, e ela ganhou o primeiro prêmio de um concurso que se chama Extetra, concurso internacional, e eu ganhei a medalha do presidente da República, Azeglio Ciampi, que foi uma emoção, imagina, grande. Tenerezza, ternura. Attendo che il mare, spero che o mar, mi dia un segnale, mi dê un sinal, per capire dove arriverò, para entender onde eu vou chegar. Forse a um porto sicuro ou numa isola tutta mia, talvez num porto seguro ou numa ilha tutta mia. Voglio sentire la mia voce femminile. Sono stanca di fare uomo. Quero ouvir a minha voz feminina. Tô cansada de ser homem. E derrubare con la tenerezza, e derrubar com a ternura tutte le fronteiras del cuore, todas as fronteiras do coração. Não voglio nem um amante, nem um marido, mas sim unânima per tutta la vita. Não quero nem um amante, nem um marido, mas sim uma alma para toda a minha vida. Rosana, obrigada. O aplauso agradece. E quem quiser falar com você, conhecer um pouquinho do seu trabalho, onde pode te encontrar? Vocês podem ir na minha página Facebook, né, que é colocando o meu nome, Rosana Crispim da Costa, Rosana com S, Crispim com M, e ali eu dou todas as indicações das editoras que eu publiquei meus livros, que são 8 livros publicados já na Itália. Então, muito obrigada, uma boa viagem. Obrigada. E volte sempre ao Brasil. E deixa eu abraçar de novo esse Brasil que eu amo tanto. O aplauso de hoje conversou com a Rosana, uma poeta brasileira que leva um pouquinho do nosso país lá para a Itália. Até a próxima. Viagem. É frio e eu não tenho nada para fazer. Olha a janela com neblina, procurando inspiração. Encontro só saudades. Ao meu redor, tá tudo em desordem, coerente com o meu mundo. É frio e eu não quero mais falar de dor. A minha amiga se lamenta que as cartas que eu